Você já ouviu falar da escritora Raquel de Queiroz? Ela se destaca na segunda fase do modernismo. Mas qual sua obra de maior importância? Qual sua importância na literatura brasileira? Então é a pedido de vocês que vamos falar dela, Raquel de Queiroz, uma grande escritora para a literatura brasileira, dando foco especial na sua obra O 15. Mas antes mesmo de saber sobre Raquel de Queiroz, precisamos voltar um pouco no tempo para ver em que fase da literatura brasileira ela se encaixa. Raquel de Queiroz se encaixava no modernismo. Entretanto, essa escola literária era dividida em 3 fases. A primeira fase se iniciou com a Semana da Arte Moderna, em 1922, e finalizou em 1930. Essa fase possuía escritores famosos, como por exemplo Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. E era também conhecido como uma fase heróica, pois eles buscavam renovação através da vanguarda europeia, que se encaixava o cubismo, o futurismo e o surrealismo. Agora pulando uma fase, vamos falar da terceira fase. A terceira fase do modernismo brasileiro se inicia em 1945 e é conhecido como Geração 45. Alguns escritores famosos dessa época são Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Não há exatamente o consenso de quando finalizou essa fase. Alguns acreditam que acabou na década de 60, outros na década de 80, enquanto outros acreditam que está presente até hoje. A terceira fase do modernismo brasileiro se inicia em 1945 e não há exatamente o consenso de quando ela acabou. Alguns acreditam que se finalizou em 1960, outros em 80, enquanto outros acreditam que está presente até nos dias atuais. Nessa fase ocorre uma diversidade na prosa, entre prosa urbana, intimista e regionalista. E nessa fase aparecem alguns escritores que se autodenominam de Geração de 45, pois eles buscavam uma prosa um pouco mais equilibrada em relação aos outros escritores. Também eram conhecidos como neoparnasianos. Alguns escritores que marcaram essa fase foram Clarice Lispector e Guimarães Rosa. A segunda fase do modernismo, chamada Geração 30, que se inicia em 1930 e vai até 1945, chamada de fase de consolidação. Esse momento é caracterizado por temáticas nacionais, regionais, predominante a prosa da ficção. É um momento de maior amadurecimento entre os modernistas, pois todos se consolidam, assim causando êxito entre as obras. Foi nessa Geração 30 que apareceu uma das grandes escritoras brasileiras, chamada Raquel de Queiroz. Nasceu em 1910 em Fortaleza, Ceará. Filha de Daniel e Clotilde de Queiroz, ela era por parte materna parente de José de Alencar. Poucos dias após ela nascer, a família se mudou para uma fazenda fora de Fortaleza, mas 3 anos depois voltaram para Fortaleza, pois o seu pai iria ser promovido para promotor. Em 1917, 4 anos depois, a família se muda para o Rio de Janeiro. O que poucos sabem é que eles fugiram com o intuito de fugir da seca que já acontecia há muito tempo. Em 1919, a família retorna para Fortaleza. Em 1921, ela ingressa no Colégio Imaculada Conceição. E com 15 anos de idade, em 1925, ela já se torna professora. Era teatróloga, jornalista, tradutora e escritora brasileira. Em suas obras, ela buscava sempre retratar o Ceará, as terras secas, que são referência no seu romance, escrito de uma maneira entendida como fácil. Foi a primeira brasileira a ingressar na Academia Brasileira de Letras e a ganhar o Prêmio Camões. Como jornalista, ela contribuiu muito para vários jornais e revistas, como por exemplo O Cruzeiro, O Povo, O Ceará, dentre diversos outros. Em 1927, com o pseudônimo de Rita de Queluz, ela escreve uma carta para o jornal O Ceará, que estava promovendo o concurso de Rainha dos Estudantes. Com o sucesso que a sua carta teve, ela é chamada para colaborar com o jornal e assim passa a organizar a parte literária dele. E ganhou fama e projeção com apenas 19 anos de idade, publicando O 15. Não, calma, editor. O 15. Isso, garoto! Pois é, mas grandes nomes acabam a falecer, né? Raquel de Queiroz acaba morrendo de ataque cardíaco. Sim, no dia 4 de novembro de 2013. Infelizmente, não chegou a completar 93 anos, pois morreu 13 dias antes de seu aniversário. Pelo menos ela contribuiu com grandes obras, né? Sim, como por exemplo, escrito em 1927, porém publicado em 1930, o romance narra a seca histórica de 1915, pelo olhar de uma professora que mora em Fortaleza
e que em suas férias visitava a fazenda da família. O romance faz parte do ciclo nordestino com algumas características do neoclassicismo. A obra é composta por 26 capítulos sem títulos. Os personagens que compõem o drama são Chico Bento, o vaqueiro, Cordulina, mulher de Chico Bento, Mocinha, irmã de Cordulina, cunhada de Chico Bento, Luiz Bezerra, compadre de Chico Bento e Cordulina, Doninha, esposa de Luiz Bezerra, madrinha do Josias, Josias, filho de Chico Bento e Cordulina, Pedro, filho mais velho de Chico Bento e Cordulina, Manuel, mais conhecido como Duquinha, caçula de Chico Bento e Cordulina, Vicente, proprietário e criador de gado, Paulo, irmão mais velho de Vicente, Lourdinha, irmã mais velha de Vicente, Alice, irmã mais nova de Vicente. Dona Idalina, prima de Dona Inácia e mãe de Vicente, Paulo, Alice e Lourdina. Conceição, professora prima de Vicente, mãe Inácia, Dona Inácia, avó de Conceição. Marinha Garcia, moradora de Quixadá, interessada em Vicente. Chiquinha Boa, trabalhava na fazenda de Vicente. Major, fazendeiro rico da região de Quixadá. Dona Maroca, fazendeira e dona da fazenda Aroeiras, na região de Quixadá. E Zefinha, filha do vaqueiro Zé Bernardo. Agora que já conhecemos os personagens, vamos à obra. Chico Bento vivia com sua esposa, Cordelina, em uma fazenda com seus 3 filhos, em Quixada. Como já dito, ele era fazendeiro e o sustento vinha da terra. O problema é que com a seca, que cada vez mais piorava, ele e sua família são obrigados a mudar para a capital do Ceará, Fortaleza. Desempregado e em busca de condições mais dignas, ele sai com sua família e vão para Quixada, pois não tinham dinheiro da passagem, então não tinham como pagar. Uma coisa engraçada é que grande parte dessa obra relata esse trajeto deles passando fome, passando pela seca mesmo durante o trajeto. Num certo momento, ele e sua família encontram um grupo de, digamos que, sobreviventes que estavam lá saciando a fome através de uma carcaça de um gado. E, comovido com essa cena, eles dividem a pouca comida que eles tinham com esses novos amigos. Mais adiante, infelizmente, ele mata uma cabra, que, no entanto, o dono do animal fica enfurecido. Mesmo ouvindo a história triste de Chico Bento, em busca de alimento, em busca de água, dele e sua família, o dono do animal deixa somente vísceras para alimentá-los. Por causa de tanta fome, um dos filhos deles, Josias, acaba comendo uma raiz de mandioca, o que acaba causando a sua morte. Editor, coloca esse trecho triste aqui do funeral, por favor. Obrigado. O filho mais velho, Pedro, acaba se juntando a outro bando de retratantes e o casal não se vê mais. Chegando em Fortaleza, a família de Chico Bento vai direto ao campo de concentração Alagadiço, que era um dos maiores que havia na região de Fortaleza. E é nesse campo de concentração que eles encontram Conceição, professora e voluntária, que por fim torna-se madrinha do filho caçula do casal, Manuel, apelidado de Duquinha. Conceição então os ajuda a comprar passagens para São Paulo, mas em troca pede para que ela fique com Duquinha. Obviamente eles não aceitam isso muito de mão dada assim, porém eles acabam deixando, pois não havia opção. Conceição era prima de Vicente, um grande proprietário e criador de gado, muito mesquinho. Ela se sentiu atraída por ele. No entanto, o rapaz conhece Maria Garcia, uma moradora de Quixada, e que também era muito interessada em Vicente. Num tom de, digamos, de consolo, sua avó diz: Finalmente então, com a chegada da chuva e consequentemente da esperança, depois de toda aquela seca, a avó de Conceição decide então voltar para sua terra natal, Logradouro. Entretanto, a garota decide ficar em Fortaleza. Bom, então esse é basicamente um resumo da obra que acontece. Agora vamos então tentar analisar um pouco para ver como que essa obra flui, qual o seu objetivo e tudo mais. Com enfoque na região nordestina, como já citado, a obra O 15 possui um caráter regionalista.
Numa narrativa linear, Raquel retrata a realidade dos retratantes nordestinos, quando essa região viveu a seca de 1915. Assim, o romance contém forte teor social, que além de reforçar a realidade dessas pessoas no local, retrata a fome e a miséria. Pois é, com uma narrativa psicológica e uso do discurso direto, isso mostra bem os pensamentos do ser humano diante aquele problema da seca, né? Daqueles problemas sociais que eles estavam enfrentando por conta da seca. A fome, a desidratação, enfim, tudo. Uma linguagem simples e coloquial, esse romance é retratado com frases curtas e precisas, então assim fica de fácil entendimento. Quanto ao narrador, ele é em terceira pessoa e ele é onisciente. E essa é basicamente um resumo de uma análise, digamos que por cima da obra. E podemos perceber que essa obra, O 15, foi tão especial para a literatura brasileira que ganhou até um filme, lançado em 2004, dirigido por Jurandir de Oliveira. Obrigado por assistir até aqui e quem assistiu espero muito que tenha gostado. E se você gostou, já vai deixando o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E isso é tudo, pessoal. E até o próximo vídeo. João Miguel, Caminho de Pedras, As Três Marias, A Donzela e a Moura Torta, O Galo de Ouro, Lampião, A Beata Maria do Egito, 100 Crônicas Escolhidas, O Brasileiro Perplexo, O Caçador de Tatu, O Menino Mágico, Dora, Doralina, As Menininhas e outras crônicas, O Jogador de Sinuca e mais historinhas, Cafute e Pena de Prata, Memorial de Maria Moura, Cenas Brasileiras, Nosso Ceará, Tantos Anos, Memórias de Menina e Pedra Encantada.